dia, pessoal. Queria começar aqui, né, desejando a todo mundo... Boa tarde, boa noite. É verdade. Bom dia, depois boa tarde, boa noite, né? Queria aqui, né, convidar a todos para um novo momento do Cafezinho da Governança. Tá? Agora, né, o Cafezinho faz parte da comunidade GoNew. Tá? E é um momento muito interessante, muito bacana que nós estamos vivendo. Eu queria convidar todos vocês, tá, agora a conhecer o founder, tá, da GoNew. Aqui está Anderson Gotzi, que vocês já devem ter ouvido falar. Que honra ser apresentado por quem é um dos nossos ídolos aqui da comunidade. Obrigado, Celso. É uma honra receber, na verdade, um projeto tão bonito, né, que você tem puxado e tal, para que, na verdade, a gente convide toda a comunidade, né, para tomar um cafezinho. Super, né? Eu acho isso, né? Exatamente. Tá? Essa é a ideia, tomar um cafezinho, a gente ter algumas pílulas assim interessantes de como responder a essas, às vezes, desafios tão difíceis da alta gestão dos conselhos empresariais, não é isso? Exatamente, e principalmente nesse momento, né, nesse momento que a gente está vivendo, e num cafezinho, né, a gente está voltando para a realidade agora, né, então a gente começa a tomar o cafezinho junto, e naqueles cafezinhos como antigamente, a gente trocava aquelas perguntinhas, né, falava assim, pô, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, né, você tem uma dica, né, então assim, na mesma filosofia do cafezinho da governança, agora nesse momento, agora junto com a comunidade, tá, e trazer convidados para tomar cafezinhos também, né? É isso aí. Vamos fazer isso então, vamos fazer. E eu vou ter a honra aqui nesse primeiro, né, debutando aqui nesse primeiro episódio assim de fazer o próprio, né, fundador do Cafezinho da Governança, o querido Celso. Por que não a gente fazer as honras aqui e pedir para que ele nos inspire em algumas pílulas aqui, né, Celso? Então, acho que uma primeira pílula muito interessante que tem, assim, palpitado aí na alta gestão dos conselhos empresariais, foi hype, né, nesse ano aí de 2023, deu conta do risco reputacional, né, que cada vez está mais forte, dado as situações na própria cadeia de fornecimento, né, que aconteceu numa determinada empresa, e você teve ali uma exposição muito forte dessa empresa, a perda de receitas, né? As respostas também, elas precisam hoje ser muito bem articuladas, porque a exposição ela é uma hiperexposição que nós estamos vivendo. Tanto empresas, como os líderes, as pessoas da alta gestão, dos conselhos empresariais, né? Então, se a empresa for cancelada hoje nas redes, por exemplo, né? Puxa, tem um desafio importante de como a gente se posiciona. O que você poderia nos inspirar nesse cafezinho aqui a respeito disso, os teus pensamentos a respeito dessa exposição ou dessa hiperexposição? Eu acho que tem duas questões, acho que é bacana que você trouxe esse ponto, né? Duas questões, né? A primeira é a preocupação, né? O quanto o conselho está sendo diligente em enxergar a cadeia como um todo, né? E não só o fornecedor direto, e não se preocupar com o fornecedor do fornecedor e, eventualmente, as implicações, né, do ecossistema que ele vive, né? Nós temos que lembrar que não somos necessariamente hoje uma cadeia de fornecimento, né, um dependendo do outro, mas basicamente um ecossistema onde as partes se falam, né, entre si. Então, diante dessa questão, o quanto o conselho está enxergando e é diligente para dizer que o risco de eventualmente uma parte é parte da equação dele também, né? Essa realidade não existia. Tá? Eu acho que cada vez mais agora o conselho tem que estar consciente deste aspecto. Tá? Então, assim, primeira dica, eu diria para você, que é o seguinte, o quanto o conselho parou para olhar os stakeholders, tá, de verdade, tá, e é dizer o seguinte, até onde é minha responsabilidade ou pode impactar, tá, a minha questão como companhia, né, seja no risco operacional ou seja no risco reputacional, tá, que é justamente o aspecto que você traz, né? Então, assim, o operacional já tem todas as implicações de parar a produção, né, não conseguimos fornecer o produto e tudo mais. Agora, o problema da questão reputacional, eu acho que é super relevante, como você colocou, né? O fato de ser cancelado, né? E isso, eu acho que muitos dos conselhos não têm ainda uma consciência, tá, do que é o impacto de você estar cancelado. Ou seja, a rede social, né, ele começa a te rejeitar e o efeito multiplicatório disso, tá, é de uma magnitude que a gente não consegue muitas vezes medir. Tá? E este aspecto eu acho que tem que ser mais e mais enfatizado para que os conselhos entendam
que pequenos detalhes, né, questões como essa, têm que ser tratadas com devida importância. Tá? Então, É uma nova dimensão do risco. Total. Da gestão de risco, que tradicionalmente é um dever de diligência. Total. Né? É que a gente, provavelmente, nos conselhos, tinha uma visão de que o risco reputacional estava limitado a alguma fala somente ou algum tipo de posição e estaria limitado a um grupo muito restrito. Ou que essa imagem, marca. Né? Isso. Mas assim, o ponto é que qualquer coisa, né? Hoje eu diria para você, é que nem você sair na capa da Exame ou na capa da Veja, né? Fica para todo mundo. Então, assim, o que era antigamente no físico, que finalmente eu estou na capa da Exame ou da Veja, tá? Agora na rede social você vira instantaneamente capa da Veja, né? Ou da Exame, e numa escala global, numa escala brutal, né? E num espaço de tempo nunca antes visto. Então, assim, eu acho que este fato é uma coisa que o Conselho ainda não está consciente, tá? Ou não está absolutamente ciente, né? Que legal. Ou seja, nesse primeiro cafezinho aqui, a ideia de que, de fato, nós temos que incorporar a questão do risco reputacional digital, se podemos chamar assim, né, Celso? Total. Dentro do dever de diligência de conselhos atuais e da preocupação que esses conselhos e conselheiros atuais precisam ter com a questão da reputação. Né? Total. E eu diria o seguinte, né, eu já vi muita situação onde um pequeno problema, tá, de repente bate na mesa de um grande investidor, tá, e nos dias de hoje, esse grande investidor pega o telefone e liga para você e fala assim, mas o que é isso que está acontecendo? Tá? Eu assim, mas como é que você veio a saber? Mas está na mídia, né? Está aqui na rede social. Né? Mas como é que você vê isso? Assim, eu vejo. Tá, e pronto. E às vezes o como você responde ao incidente, ele pode piorar o processo, né? Total. Né? Tem um caso emblemático também de uma companhia aérea americana que né, respondeu de uma maneira inadequada e aquilo multiplicou ainda mais. Né? Então, às vezes há um incidente e há que se ter diligência, como você recomenda, em relação à cadeia de fornecimento e tudo isso, mas há também que se criar os mecanismos de responder a um fato consumado também em uma exposição. Eu acho que não é para dizer que assim, a companhia deve estar em constante momento de crise, né? E ter uma equipe de crise. Tá? Eu acho que não é essa a questão. Mas eu acho que a gente tem que ter algumas diretrizes para lidar com esse tipo de situação. Né? Provavelmente, e o que eu tenho visto cada vez mais, assim, seja transparente, tá? Diga a verdade. Então, assim, eu acho que não tem a rede, né? E principalmente no mundo digital, as pessoas querem que você seja, vamos dizer, genuíno. É isso mesmo. Se você realmente acredita que está errado, é errado. Tá? E diga que está errado. Tá? E que você se compromete a fazer coisas concretamente, tá? Para corrigir aquilo. Tá? As pessoas não também estão esperando, tá? Aquela promessa que todo mundo, né, vê e fala assim, acredite em mim que isso vai acontecer. Não, todo mundo já está cansado disso também. Então, assim, seja sincero, seja verdadeiro e haja. Tá? Encontre uma maneira de realmente fazer aquela ação para provar que você está numa direção, né, diferente daquela que você vinha conduzindo. Né? Que show, que show. Essa aí, primeira super dica, então, relacionada ao nosso cafezinho aqui, né, como a gente reagir melhor a essas questões do risco reputacional digital. Muito bem. Celso, nós vamos tomar um cafezinho aqui. Tá bom, vamos tomar um outro cafezinho aqui. Vamos tomar outro cafezinho aqui. Qual o papel do conselho na saúde mental dos colaboradores? Anderson, excelente pergunta. Eu acho que a grande questão é que nós estamos vivendo um momento tão diferente. Nós vivemos, né, na realidade, dois momentos singulares. Né? Fomos para casa definitivamente durante 3 anos. Então, entramos na toca e ficamos 3 anos numa toca. Agora nós estamos saindo da toca. Tá? E o fato é que quando saímos da toca, não era a mesma situação quando a gente entrou na toca. Então, assim, é uma situação interessante, né? Quando a gente entrou na toca, era uma realidade. Aí ficamos 3 anos na toca. Aí saímos da toca agora e a gente descobre, opa, não era a mesma realidade. Isso já, por si só, dá um estresse brutal. E não adianta voltar para a toca. Não adianta mais voltar para a toca. Tá? Então, assim, vamos agora enfrentar a realidade. E aí o que a gente descobre é que essa nova realidade é uma realidade acelerada, muita informação, muitas coisas acontecendo, tá? E as pessoas, né, sendo pressionadas, tá, a gerar um resultado num ritmo, tá, que não era o comum, tá? Vamos dizer assim, que se vivenciava antes de a gente entrar na toca, lá em 2019. Bom, e agora, né? Então, eu acho que
as pessoas sob pressão brutal, tá? Agora começam a sentir que ele tem que saber como readequar a vida pessoal dele, tá? Porque ele vivia dentro da casa dele, né? O universo era trabalhar e viver com a família, para agora uma realidade que ele sai de novo de casa, tá? Mas parte das coisas que ele fazia ainda continua lá. Então, assim, ele vive um estresse de mudar a vida pessoal e a cobrança, tá? Numa realidade diferente dentro das próprias empresas, tá? Então, assim, isso leva necessariamente a um burnout, tá? Muito grande, tá? Das pessoas. Elas estão vivendo nisso. E o fato mais interessante é o seguinte: antes a gente vamos dizer assim, antes de entrar na caverna, tá? Todo mundo ainda podia, de certa forma, viver o 9 às 5 ou das 8 às 6 da tarde. Tá? Uhum. Agora, nós estamos vivendo uma realidade que você é 7/24, todo momento ligado, todo momento sendo cobrado. Tá? E você tem uma necessidade instantânea de responder as coisas. Então, o seu nível de estresse, tá, vai ao infinito. Então, será que as pessoas estão prontas a viverem constantemente ligado na tomada 220? Né? Será que elas têm até capacidade cognitiva para essa era de excesso de informação? Né? E eu acho que assim, todo mundo, né, de certa forma, depois de 3 anos, né, eu acho que sentiu o fato de que perdeu um pouco do contato humano. Então, assim, ele não sabe mais como é olhar no olho, né, a leitura das pessoas, tá? Porque ele fazia leitura através do aparelhinho, né, ou da telinha, né? Agora ele tem que voltar a falar, né? E aí, né? Não, e as reuniões continuam sucessivas umas atrás das outras, mas agora você eventualmente tem que se deslocar, né? Quer dizer... esse ponto é incrível, tá? Era assim, aquela desculpa, olha, eu estou uns 10, 15 minutos atrasados, tá? No digital não existia. Agora ele tem que falar assim, bom, esta vai atrasar, mas não é que eu vou atrasar no digital. Antes eu não atrasar. Agora é que eu tenho que vir do físico para entrar no digital. Então vou me atrasar, né? Sim. E o papel, então, nesse cenário da alta gestão, dos conselhos empresariais, né? Quer dizer, é preciso que nós sejamos diligentes também em relação a esse cuidado, a cobrar de que medidas, vamos dizer assim, de work-life balance sejam estabelecidas. E isso também deve depender muito de cada situação, de cada negócio, né? Você pega exemplos como o próprio, né, Elon Musk, super, né, hiper ativo, inovador, tal, né, que só manda foguete descer de ré e não gosta do home office, né? Quer dizer assim, olha que interessantíssimo esse caso, né? Qual o papel dos conselhos da alta gestão, de quem toma decisões em relação a essas questões da saúde mental e do equilíbrio entre vida e trabalho agora? Eu acho que assim, a primeira questão que eu daria como dica, né, era a seguinte, né? Vamos ter claro o que nós, né, precisamos atingir, tá? Seja nesse caso que nem Elon Musk e tudo mais, tá? O problema é o conteúdo ou a forma, né? Então assim, qual é o conteúdo, qual é o resultado que eu quero atingir, tá? E se a forma é necessariamente por pressão, para cobrança imediata e tudo mais, tá? Então assim, vamos entender bem qual é o resultado que eu quero. E aí, né, dizer o seguinte, existe liberdade na forma de fazer, precisa ser 7/24, tem que estar ligado a todo momento, porque o que importa é o resultado. A segunda questão, que eu acho que era importante, tá, é a clareza de quando eu preciso que isso aconteça. Tá? Porque esse é o tipo de coisa. As pessoas começam a ficar preocupadas com o detalhe para fazer as coisas andarem, tá? E acabam esquecendo assim, mas o resultado tem que sair naquele prazo. Então vamos discutir exatamente assim, é naquele prazo, aquele resultado. E finalmente, tá, eu acho que a terceira dica é a seguinte, quem que a gente tem no time? Tá? Não adianta também pegar e colocar um monte de gente, como era um monte de gente, sendo que as pessoas talvez não consigam nem se coordenar e não consigam entender o que eles estão fazendo. Tá? Então, assim, quem é que sabe o que vai fazer, tá? E saber entregar tarefas mais específicas, tá, para as pessoas. Tá? E que delegue para elas a capacidade, né, e contratando gente correta, delegado para que elas digam assim, eu vou fazer, ótimo. Então, assim, eu estou esperando tal dia, tal data para a gente poder fazer. Tá? Então, esse tipo de clareza, tá, que eu acho que é importante. Que legal, que legal. Engatando um outro cafezinho aqui. Vamos lá. A felicidade, né? A felicidade, que é um tema correlato a essa questão da saúde mental e tal, mas a felicidade é um dever, né? Uma atenção
em que conselhos empresariais precisam se ater? É uma pauta corporativa que precisa estar na mesa do conselho? Eu diria para você, Anderson, que é o seguinte, tá? Ele não é uma pauta, tá, talvez direta do conselho, tá? Mas ela está relacionada talvez a um aspecto que está ligado ao aspecto ou de liderança ou de cultura da companhia, né? O quanto você imagina que colaboradores que estão mais felizes, tá, mais engajados, né, vão performar melhor, tá? Não por simplesmente performar, porque eles acreditam que, né, fazendo de uma forma bacana, tá, as coisas vão acontecer, né? Esta felicidade, tá, tem que ser alguma coisa que realmente as pessoas vão falar assim, olha, é bacana, vale a pena, né? E isto que está muito ligado, talvez, ao estilo de liderar, que é aquele ponto também de o chefe que fica, né, cobrando e massacrando os funcionários, que é uma preocupação brutal do conselho de não ter esse tipo de coisa, porque isso vira depois assédio, uma série de outros problemas que têm consequências brutais e arrasadoras dentro da companhia. E, novamente, os temas, né, de imagem, de marca e tudo mais, tá? Mas do outro lado tem uma questão seguinte: a nossa cultura, tá, acredita que é importante, né, buscar pela felicidade das pessoas, né, de forma sincera, novamente, né? Acho que essa é uma reflexão que o Conselho, a todo momento, tem que fazer, né, para dizer o seguinte: nós temos uma cultura, né? Todas as discussões de cultura são bacanas, mas assim, no final do dia, tá, se as pessoas não se sentem felizes dentro daquela companhia, tá, eles não acreditam que aquilo vale a pena ela gastar pelo menos um terço do tempo dela. E, na realidade, agora nessa nova realidade, saindo da toca, tá, ela vive 7/24. Tá? Se ela está 7/24 conectado a esta companhia, a esta realidade, a esse grupo de pessoas, tá? Se eles não se sentirem felizes, tá? Assim, eles não vão ficar, ou vão fazer trabalhos ruins, ou, né, uma série de coisas. Então, assim, esta é uma outra realidade que acho que agora o Conselho tem que parar para pensar. Assim, a nossa cultura espera que as pessoas sejam felizes, que queiram ficar na companhia, tá? Então, se vai valer a pena, porque elas não vão ficar, não é um terço do dia, não é 8 horas. Elas estão ligadas 7/24. Tá? Se não for feliz, tá? Me desculpe, dá vontade, né, pegar um chapéu e ir embora. Né? É verdade, é verdade. Olha que legal, né? A gente percebe que você tem novas temáticas, né, a serem observadas, né, dentro das funções de um conselho, de uma alta gestão e tal. E isso faz com que a gente realmente tenha que se desdobrar, né? Quer dizer assim, não é cada vez menos trivial, né? Essa coisa, cada vez menos sentar para tomar cafezinhos e apreciar DREs, né? Uhum. Ou seja, a gente poderia criar assim uma causa, uma ligação, né, de causa e efeito. Eu tenho um ambiente mais complexo, num ambiente mais complexo, como certa vez até eu lembro que você nos inspirou, né? Dentro da comunidade, nós não conseguimos resolver os problemas complexos, seja da saúde mental, seja da felicidade e tal, só sob o âmbito da gestão. Uhum. Né? Eles são tão complexos que eles precisam ser analisados sobre uma outra dimensão. Exatamente. Eu tenho que me afastar para enxergar o todo, porque se eu não conseguir, e aí é a grande questão, né? A gestão normalmente está focada em resolver problemas, né, pontuais, vai buscar o resultado e tudo mais. Mas quando a gente está no conselho, nosso papel, tá, tem que ser cada vez mais se afastar, enxergar o todo, para dizer assim, eu vou transformar esta companhia e criar as condições para a gente chegar no próximo passo, fazer estas perguntas para dizer o seguinte: será que nós estamos criando as condições para que a gente possa dar os passos para uma nova economia, para uma nova realidade, para um novo modelo de negócio? Tá? Assim, será que a gente parou para pensar nisso? Porque este papel, só o conselho, de certa forma, tá, pode dizer o seguinte: não, vamos então buscar um novo tipo de liderança, uma nova forma de trabalhar, novos ritos que a gente tem que achar que é importante colocar na companhia, porque ela vai criar as condições para que esta nova organização possa ser implementada. Né? O que a gestão talvez não estaria vendo, tá, ou não tem, né, esse tempo, porque ele está focado em gerar resultado. Muito consumida. Totalmente. Ou seja, o poder de abstração da realidade em que a gestão está inserida reforça, na verdade, a necessidade da atuação dos conselhos. E mais ainda, tá? É uma coisa engraçada. Na minha experiência, cada vez mais, tem sido a seguinte: a gestão espera ter o apoio do conselho. Veja só que coisa, né? Parece paradoxal, né? Ela vive o drama, ela sente que precisa mudar,
tá? E ela, se ela não tem respaldo no conselho, tá? É tipo assim, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que tem que ser outra coisa, tá? Eu falo para o conselho e o conselho fala assim, não, não é isso, continue a dar resultado, tá? Mas peraí, mas eu estou te dizendo que para dar resultado tem que ser uma outro tipo de organização, com outro tipo de atividade, outro tipo de atitude, tá? Aí eu falo assim, não, continua fazendo aquilo. Assim, gente, nós vamos ter um problema, tá? Eu preciso de apoio, não preciso que me diga o que fazer. Eu sei o que fazer, eu só preciso não de é apoio. follow-up do que já se estabeleceu, né? Que legal. Mais um cafezinho aqui da governança, né? Que honra ter aqui o Celso, fundador do Cafezinho da Governança. Se você tem interesse de compartilhar, de criar, de nos provocar, né? Por favor. E de participar aqui, né? Eu é que estou tendo essa dádiva aqui de aprender um pouco mais com o nosso Master Celso, mas se você tem interesse, né, se inscreve aí com a gente no canal, né, procura aí o pessoal da comunidade, procura a mim diretamente e a gente vai procurando encaixar aí dentro das próximas agendas desse cafezinho para que você possa vir aqui tomar um cafezinho também com a gente. Beleza? Beleza? Não, eu queria até dizer para vocês, nós estamos vivendo num mundo com muitas contradições. E eu acho que essa característica, tá, de lidar com as contradições é um dos aspectos mais importantes, né, principalmente dentro da comunidade Go New, né? Eu acho que esse espaço do contraditório. Então, se você tem alguma questão importante que você acha que é relevante e que você olha e fala assim, parece contraditório certas coisas, tá? Traga esse tema para a gente, tá? Porque eu acho que estes são temas extremamente relevantes, tá? Porque nós estamos vivendo tempos onde a contradição, tá, é fundamental para a gente ter uma nova perspectiva e caminharmos e avançarmos. Então, este é o espaço da Go New, né? O espaço para você trazer a sua contradição e a sua contribuição por causa da contradição para fazermos a diferença, né? Sensacional, é isso aí. Esse é o espaço generoso ao contraditório. Mais um cafezinho. Valeu, te encontro no próximo cafezinho aí, certo? Vamos lá. É isso aí.